Hoje a gente vai ver como montar essa mochila com as alças super confortáveis de usar. Nos vídeos anteriores aqui do canal, a gente já viu como fazer os 3 bolsos que vão na frente e na lateral da mochila. Para assistir, é só clicar no link que vai estar aqui na descrição do vídeo. Os moldes você encontra lá no nosso blog e a gente vai cortar 2 pares no tecido externo, na entretela e um par dessa esponjinha, de mais ou menos 5 mm de altura. A esponja a gente corta um dedinho menor do que o molde da alça. Nós vamos cortar espelhadas para formar as 2 alças. Onde está marcado com X no molde, a gente vai prender essas tiras de algodão. Você pode usar ou o regulador, mas como eu não tinha na largura da minha fita, eu usei uma fivela dessas aqui. De um lado, eu coloquei a fita dessa forma. Esse pedaço é de 11 por 2,5 centímetros. E eu vou juntar as 2 pontinhas na parte de trás, dessa forma. Vou posicionar onde está marcado no molde e vou fazer um quadrado com um X no meio para prender. Vai ficar dessa forma. Eu prendo só no tecido externo e na entretela. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Depois de colar a entretela na parte de trás da alça, vou colocá-la com a entretela virada para cima, colocar a esponjinha no meio e a outra parte da alça. Vou prender tudo com zigue-zague e depois vou passar um viés dessa ponta, passando aqui por baixo até a outra ponta. Depois é só repetir na outra alça e vai ficar assim. Agora eu vou pegar mais uma tira de algodão de 27 por 2,5 e vou colocar na outra ponta da fivela, dessa forma. Primeiro eu passo pela parte de baixo e depois a parte de cima, que fica mais perto dos dentinhos da fivela. Aqui eu vou fazer um acabamento em zigue-zague, depois dobrar para trás e passar uma costura reta prendendo, dessa forma. Para as costas, eu corto uma vez no tecido externo e na entretela e uma vez na espuma, cortando a espuma uns 2 dedinhos da borda do tecido. Seguindo essa linha tracejada do molde, eu vou fazer essa costura curva de um lado e do outro, juntando a esponja, a entretela e o tecido externo. Vou cortar também uma vez no forro e uma vez essa parte do bolso interno. Vou cortar na dobra do tecido, juntar avesso com avesso e passar uma costura aqui em cima. Depois eu junto todas as camadas dessa forma com zigue-zague. Antes de aplicar o viés, eu vou posicionar todas as alças. O lugar delas também está indicado no molde, entre essas 2 linhas azuis mais grossas. Essa que está aqui pontilhada é para alça de mão. Como está marcado só de um lado do molde, é só você virar para enxergar onde fica a outra alça. E aí, é só você prender com clipes ou alfinetes. Eu vou cortar mais 20 centímetros da tira de algodão para aplicar aqui para essa alça de mão. Eu vou colocar ela depois do viés, nas 2 alças, dessa forma. A posição dessa parte de baixo da alça também está sinalizada no molde. Eu vou prender essa parte que eu não fiz acabamento. E agora é só passar uma costura juntando todos esses pedacinhos. Para essa parte do folhe onde vai o zíper, eu vou juntar direito do tecido externo junto com a entretela com o direito do forro e vou centralizar um retângulo de 1 centímetro de altura por 58 de comprimento. O zíper que eu estou usando é de 60 centímetros. Agora é só cortar essa parte do meio, cortando em diagonal nas 2 pontinhas. Vou passar o forro todo para trás e depois, nesse buraquinho, eu vou costurar o zíper. Se você ainda tiver alguma dúvida de como fazer isso, é só olhar esse vídeo depois. Para a parte da frente, eu vou cortar também de novo, uma vez no tecido externo, uma vez na entretela e uma vez no tecido do forro. Vou aplicar os 2 bolsos, como eu mostrei nos vídeos anteriores. Vou fazer uma costura unindo todas as camadas e já colocando o viés. No viés, eu vou começar dobrando 1 centímetro para dentro, faço toda a volta. E essa ponta final, eu passo 1 centímetro por cima de onde eu comecei. Agora vamos juntar todas as partes. Essa parte do zíper eu vou juntar direito com direito. Nessa parte onde eu apliquei o bolso com elástico, vou passar uma costura aqui e depois eu pesponto. No outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, mas com um pedaço do fundo da mochila. Esse forro aqui eu cortei inteiro, mas você pode cortar também separado. E fazer acabamento de cada emenda com viés. Eu preferi fazer inteiro e só tive que passar a costura uma vez. Então, eu juntei separado o tecido externo com o tecido externo e o forro com forro. Agora, eu vou marcar o meio da parte da frente e o meio desse canal do zíper.
Nesse lado eu já fiz o pesponto, jogando uma margem de costura para cada lado. E do outro lado eu não vou fazer ainda, porque se por acaso o canal do zíper for maior do que a mochila, eu ainda posso ajustar, diminuindo um pouco, refazendo essa costura. E só aí eu vou fazer o pesponto desse outro lado. Vou juntar direito com direito e vou costurar toda a volta. Depois é só fazer o acabamento com o viés que já estava na parte da frente. É só passar para o outro lado e passar uma costura fechando tudo. Antes de fechar a mochila toda, eu confiro se as medidas vão bater, passo o pesponto aqui nessa outra parte e depois eu fecho essa parte que ficou aberta. Se ficar sobrando no canal, posso já cortar, fazer de novo a emenda e costurar no resto da mochila. O último passo é fazer essa mesma coisa com a parte de trás da mochila. Quando você fizer a sua, não deixe de mandar uma foto lá para o nosso Facebook. E se ficou alguma dúvida ou você tem alguma sugestão, é só deixar aqui nos comentários aqui embaixo. Boas costuras e até a próxima!